Boa noite a todos, meus queridos irmãos em Cristo. Vamos dar continuidade hoje aos estudos do Livro dos Espíritos. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a parte 3, que fala das leis morais, tá? Hoje, em específico, a gente vai falar sobre a prece, que está dentro da lei da adoração, tá? Quando a gente começa a falar sobre prece, a gente pode considerar que a prece, ela é um tipo de adoração, tá? A prece, ela é sempre agradável, mas ela precisa atender alguns pré-requisitos para que Deus considere a prece agradável. Ela precisa, em primeiro lugar, ser ditada pelo coração. Nada que for dito da boca para fora poderá agradar a Deus. Ela precisa sempre ser ditada pelo coração, tá? Ela precisa ser dita com muita fé. Quando a gente faz uma prece, é necessário que a gente esteja acreditando com muito fervor naquilo que a gente vai dizer para Deus. E outra coisa muito necessária é que ela seja um ato de transformação interior. Não basta a gente falar se de fato a gente não deseja, tá? Então são 3 pré-requisitos necessários para que a prece seja bastante agradável a Deus. A gente pode falar um pouquinho também sobre o caráter da prece, tá? O que é que caracteriza a prece? Existem 3 situações que caracteriza a prece. Uma delas é pensar em Deus, tá? Primeiramente, a gente precisa pensar em Deus, e aí, dentro desse pensamento em Deus, com muito amor, a gente pode agir através de 3 atos dentro de uma prece, que é o louvor. A gente louva a Deus, a gente pede e a gente agradece, tá? Dentro desse louvor, o louvor, ele tem o poder de nos elevar à divindade, a elevar os nossos pensamentos até Deus. Então, ele é muito importante no momento da prece, enquanto pedir também nos desenvolve muitas coisas boas, porque você passa a pedir a Deus. Quando você pede a Deus, você demonstra um ato de humildade. Quando a gente se dirige para pedir ajuda a algo, a alguém, e em específico durante a prece, pedir a Deus, a gente desenvolve a humildade em nós. Quando a gente passa a reconhecer que nós somos seres que temos fragilidades, que temos muito a melhorar, que não conseguimos caminhar sozinhos, a gente vai desenvolvendo em nós a humildade. E pedir para Deus, então, é um ato de humildade. E temos também o agradecer. Quando a gente agradece, agradecer também é um ato de humildade, porque quando a gente agradece, a gente demonstra que está reconhecendo aquilo que recebeu, reconhecendo o quanto aquilo te trouxe benefícios. E quando a gente para fazer uma prece e a gente agradece, é muito importante nesse desenvolvimento de humildade, de reconhecimento, que a gente agradeça não só aquilo que a gente desejou e que aconteceu, que foi atendido,
mas também aquilo que a gente não desejou naquele exato momento, pela dificuldade da prova, mas que Deus nos presenteou, porque é necessário para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. Quando a gente chega nesse nível de reconhecimento, nós já desenvolvemos uma humildade bastante, a gente já tem a humildade bastante desenvolvida, quando a gente passa a reconhecer que não só aquilo que a gente deseja é enviado a nós, tá? Então ela é muito útil, a prece, a todo momento, porque ela nos fortalece, ela tem o poder de fortalecer, da gente receber ajuda dos espíritos protetores. A gente, através da prece, a gente consegue entrar em sintonia com Deus e com os espíritos que ali estão para nos auxiliar nas nossas provas. Ela é muito essencial. A gente deveria ser, sim, um hábito. A gente deveria ter o hábito da prece, pelo menos ao acordar e ao dormir. Mas quando eu digo que deveríamos ter esse hábito, podemos fazer a prece a qualquer momento do dia. Assim, a todo momento que a gente se sente precisando agradecer ou precisando de um auxílio, é só a gente dar uma paradinha e se elevar, né? E conversar com Deus, porque esse auxílio chega. O pedir, a gente, através da prece, a gente também pede perdão pelas faltas. Ela é muito útil para isso. Mas quando a gente se eleva e entra em prece para pedir perdão pelas faltas, o perdão da boca para fora, pedir perdão da boca para fora, não faz sentido nenhum, não tem utilidade. O perdão, quando pedido através da prece, ele precisa vir junto de um arrependimento, tá? A gente precisa estar com o desejo do bem, porque muitas vezes a gente ainda falha, mas a partir do momento que a gente passa a desejar o bem, esse nosso perdão é bastante aceito, o que não quer dizer que não teremos que fazer os ajustes que são necessários. A lei de Deus traz essa necessidade dos ajustes. Então, quando a gente erra, a gente precisa fazer esse ajuste. Então, não quer dizer que pedir perdão será o que vai acontecer é que não precisaremos mais fazer ajustes daquilo que erramos. O que acontece através desse pedido de perdão é o recebimento do auxílio, da força, do incentivo dos bons espíritos para que a gente consiga superar esse ajuste, que às vezes algumas provas são bastante duras e a gente sabe disso. Quando a gente tem esse auxílio, a nossa caminhada se torna muito mais tranquila, né? E assim, pensar também que vale mais os atos do que as palavras. Então, se a gente para fazer uma prece e fala tudo da boca para fora, é tempo perdido, porque não vale de nada. Os atos que a gente vem... os atos, eles valem muito mais do que as palavras, tá? Na questão de orar por outra pessoa, o Livro dos Espíritos, os Espíritos vêm falar que bons pensamentos e vontade possuem um poder de ação muito grande, tá? Então, a gente consegue ajuda dos espíritos
para uma outra pessoa. Quando a gente pede por outrem, a gente passa, a gente atua à distância. A gente consegue solicitar e conseguir ajuda para essa pessoa, tá? E isso demonstra um ato enorme de caridade e amor. Então vale muito fazer uma prece com o coração bastante conectado com Deus para pedir por outras pessoas. A gente pode pensar também se a prece é capaz de mudar a natureza das nossas provas. Às vezes a gente se eleva em prece para pedir para que algumas provas de natureza muito difíceis sejam mudadas. Isso, na maioria das vezes, não é possível. A gente tem que ter o que a gente precisa passar. Algumas provas muito duras já foram planejadas anteriormente e aceitas por nós. E às vezes no momento da dificuldade da prova a gente quer recuar. E algumas vezes isso não, na maioria das vezes isso não acontece, porque já é algo planejado para nós. Então, o que a gente pode conseguir através disso é ajuda, sim. Ajuda para suportar a dureza dessas provas. E ajuda quando a gente tem essa ajuda, a gente consegue passar por elas com mais resignação. Eu acho que algo que Jesus disse que é bastante válido para a gente pensar sobre isso é o ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então a gente faz a nossa parte, apesar da dificuldade em que algumas provas nos trazem, muito duras. Se a gente fazer a nossa parte, com certeza o céu nos ajudará. Teremos nossos companheiros espirituais que estarão nos inspirando, caminhando conosco, facilitando a nossa jornada aqui. Também podemos fazer orações pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos falam um pouquinho sobre isso no Livro dos Espíritos, que quando a gente faz oração para esses espíritos sofredores ou pelos mortos que ainda não conseguiram encontrar o caminho da luz, eles experimentam bastante alívio, tá? A gente consegue emitir fluidos, esses fluidos de amor que a gente faz através dessa elevação, chega neles. E isso causa neles muito alívio, tá? Acaba concitando neles arrependimento, muitas vezes, porque eles sentem aquele fluido bom e eles vão sendo envolvidos por esse amor e percebendo que o quanto o amor traz alívio, traz maior tranquilidade. Então, nós não só podemos, como devemos, através de um ato de caridade, pedir por esses espíritos sofredores. Jesus mesmo, a todo momento, orava pelas ovelhas desgarradas. A gente tem ele como exemplo. Isso é um dever moral nosso, tá? E também devemos orar para os espíritos bons, pois eles são os mensageiros de Deus. São eles que vêm e nos ajudam a passar pelas nossas provas. Vale lembrar que nós somos atendidos nesses pedidos de ajuda através da permissão de Deus, tá? Quando a gente fala, podemos orar para esses espíritos bons ou só devemos orar nos direcionando a Deus? Nós podemos e devemos orar, tá? Os espíritos dizem isso, que nós podemos sim por esses espíritos bons. A partir do momento que eles nos ajudam tanto,
E assim, eles são como por ser mensageiros de Deus, a gente pode sim nos direcionar diretamente a eles. Porém, somos atendidos, Deus nos retribui com esse auxílio, retribui a cada um segundo as suas obras. Por hoje é isso, essa é a mensagem sobre a prece que eu queria trazer para vocês. Queria deixar aqui um abraço bastante carinhoso e de muita saudade de estar com o nosso grupo de tarefeiros, com o nosso grupo de atendidos. Que Deus esteja sempre conosco e que traga a cura para esse vírus, para que logo possamos estar juntos novamente, presencialmente. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.